Olá, eu sou Noemi Carneiro, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Nós temos como objetivo auxiliar você no estudo das Escrituras. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 16 e hoje vamos ler a partir do verso de número 16. Vamos lembrar que anteriormente nós falamos a respeito da conversão de uma mulher chamada Lídia. Esta mulher foi a primeira pessoa a se converter na Europa e foi ali que o evangelho chegou, e se hoje nós temos o evangelho, foi dali que ele partiu. Deus usou essa mulher com muita graça, poder, para que o evangelho continuasse ali naquele lugar. Depois dessa conversão, depois que ela levou os apóstolos para sua casa, cuidou deles, dando-lhes abrigo, alimento, o verso 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Eles encontraram uma mulher que tinha esse espírito, possuída por um espírito mau, e esse espírito adivinhava. Só que essa mulher caiu nas mãos de homens, inescrupulosos, homens ruins, que utilizavam dessa desgraça que ela tinha de ser possuída por esse espírito. E com o que ela fazia, eles obtinham muitos lucros. O verso 17 diz: essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Então, apesar dela estar falando algo que era o que Paulo fazia, anunciava o caminho da salvação, mas Paulo teve o discernimento de que ela estava possuída por esse espírito mau, e então ela fazia isso todos os dias. Onde eles iam, ela ia atrás falando. E o verso 18 diz que finalmente Paulo ficou indignado e voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. O verso 19 diz: percebendo que sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Veja só, Paulo querendo fazer o bem, e fez o bem, libertando essa moça das mãos de Satanás, e eles foram então desta forma arrastados lá para, digamos assim, dar lá na praça, para dar uma satisfação diante das autoridades do que eles tinham feito. Então, quando Paulo curou essa loucura, claro que aqueles homens não se alegraram com a libertação daquela moça, mas ficaram muito irados porque a esperança de lucro deles tinha ido embora. Verso 20 diz assim: e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Disseram: esses homens são judeus. E eles agora estavam jogando contra o preconceito que a multidão tinha, né? E apelaram então ao orgulho de serem romanos, e que era muito característico deles, e conseguiu com que prendessem Paulo e Silas. Não só foram presos, mas foram encerrados numa cela lá mais escondida, foram amarrados em troncos, né? E o trágico que eu vejo é que foram presos por fazerem o bem. Sempre que o cristianismo ataca interesses, surgem problemas, né? Homens são capazes de lançar mão de armas se o bolso deles forem atingidos.
E o verso 22 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Veja, não teve nenhuma investigação cuidadosa, né, sobre aquilo que eles estavam falando deles, mas a provocação, a movimentação do povo foi porque eles provocaram, né? Os magistrados, então, fizeram a cabeça daquele povo. E olha só, eles foram arrastados para lá, as suas roupas foram rasgadas e eles foram açoitados. O verso 23 diz: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. O verso 24 diz assim: tendo recebido tais ordens, ele, o carcereiro, os lançou lá no cárcere, lá no interior, lá no fundo, e lhe prendeu os pés no tronco. Paulo e Silas, então, foram trancados, os pés presos a um tronco, os troncos, eles podiam ser colocados de uma maneira a forçar as pernas, né? Numa posição muito dolorosa, assim, uma perna afastada da outra. Então, eles estavam numa situação, imaginem, com o corpo todo dolorido daquele espancamento que haviam sofrido. E agora levados para essa prisão e ainda presos a esse tronco. Mas acontece uma coisa muito, digamos assim, inimaginável numa situação dessa. O verso 25 vai nos contar, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Que loucura! Como é que pode? Só quem serve a um Deus, que conhece esse Deus, sabe a sua missão, tem um coração transbordante de alegria e paz no meio de circunstâncias difíceis. Isso só pode vir de um coração cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, que conhece o Senhor Jesus. Veja, açoitados, torturados, com feridas por todo o corpo, os movimentos ali presos, né? Aquele tronco, né? Aquela prisão que provavelmente tinha um mau cheiro, numa situação horrível, perto da meia-noite. Ao invés de estarem gemendo de dor e reclamando, oh, vida cruel, eles estavam fazendo duas coisas: orando e cantando hinos, e os outros presos os ouviam. E por que eles estavam tendo esta atitude que é contrária a qualquer pensamento, digamos assim, numa situação dessa? O verso 26 diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Muitos de nós precisamos experimentar, digamos, essas intervenções de Deus na nossa vida, mas isso nunca vai acontecer enquanto no nosso coração, na nossa mente, existe murmuração, falta de confiança no Senhor. Só se nós tivermos essas atitudes que esses homens nos ensinam, é que nós vamos experimentar também daquilo que Deus tem para nos revelar. Essas murmurações, essas cobranças que nós fazemos a Deus, elas não vão nos ajudar em nada
Em nada. Imaginem os troncos sendo soltos, né, das paredes, digamos assim. As pernas agora podiam ser soltas, foram soltas. O verso 27 diz: bem, o carcereiro acordou e vendo as portas da prisão que estavam abertas, imaginou que os prisioneiros tivessem fugido. Então, ele resolveu que tomaria a única atitude digna que lhe restava, que era praticar o suicídio. Lógico, agora ele tinha responsabilidade sobre todos aqueles presos, mas imediatamente o apóstolo Paulo gritou: não faça isso. Todos nós estamos todos aqui. Embora não houvesse luz, né, ali para que eles pudessem ver, Paulo pôde, digamos assim, conversar, e o carcereiro compreendeu o que aquele homem estava falando. E aquele grito dele, não faça isso, salvou a vida daquele carcereiro. E o carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Diante de tudo aquilo, esse carcereiro com certeza já sabia a respeito da vida de Paulo e Silas e o que eles pregavam. E eles então, eles responderam no verso 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E então pregaram a palavra de Deus a ele, para o carcereiro e para todos os da sua casa, porque o carcereiro levou os apóstolos lá para a casa dele, naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Que interessante acerca deste homem, né? Imediatamente, ele, igual Lídia, tomou uma decisão, aceitou o Senhor Jesus, converteu-se de fato e de verdade e já teve uma atitude maravilhosa, que foi cuidar das feridas, das machucaduras desses homens de Deus. Que expressão de bondade, né? Se o cristianismo não nos tornar bondosos, amáveis, gentis, polidos, não é o cristianismo. Se não existir uma mudança no nosso coração, naquilo que nós fazemos, não podemos dizer que é um cristianismo autêntico. Verso 34 diz assim: então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O carcereiro romano, ele podia fazer isso, tá? Tratar seus prisioneiros como desejasse, uma vez que quando fossem solicitados, ele apresentasse esses prisioneiros. O verso 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. De manhã, então, os magistrados decidiram que o espancamento, né, e o aprisionamento já eram suficientes, então, para que eles fossem soltos. Verso 36, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cristãos, cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Olha a atitude de Paulo. Sabia o que estava falando? Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles. E conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Os magistrados ficaram perplexos, né? Eles entenderam assim: essa conduta nossa agora vai dar ruim, vai dar problema, né? Para continuarmos ocupando esse cargo que nós temos. Então eles pediram até desculpas, depois de terem feito tudo aquilo, né? Imploraram que se mandassem ali da cidade.
Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram e então partiram, viu? Voltaram lá ao quartel-general, a casa de Lídia, aquela mulher que abriu as portas da sua casa para o evangelho e ali se formou uma igreja. O que nós podemos aprender desse texto, então, é que Paulo e Silas mostram que a vida é muito mais do que conforto, do que bem-estar, do que satisfação. Não é sinônimo de sucesso, mas que mesmo as dificuldades, os insucessos, os percalços, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos estender aquilo que está acontecendo conosco e a nossa atitude para que outras pessoas conheçam Jesus. Foi assim que aconteceu com aquelas pessoas que estavam presas, né? Nós devemos ter uma visão muito mais ampla, que esses dois homens foram guiados e movidos pelo Espírito Santo. Paulo e Silas, lá na prisão, eles mostram para a gente o reflexo da rejeição da humanidade, a libertação que Cristo quer dar na cruz do Calvário, né? As pessoas preferem viver debaixo de um julgamento, debaixo de um jugo, de um peso, né? Aparentemente satisfatório, vindo da parte do diabo para trazer uma segurança que não é verdadeira, do que as pessoas serem libertas de uma vez para uma vida em Cristo Jesus. Veja o que aconteceu com aquela jovem, era prisioneira. Muitos querem continuar nessa situação, se isso der lucro, ou seja, se isso der satisfação. Nossas atitudes de adoração, de submissão a Deus, devem ser vistas não apenas quando tudo está indo bem, mas quando as coisas não estão bem. Através dessas atitudes lindas, nobres, cheias de esperança, é que as pessoas são atraídas a Cristo Jesus. Medite nesse texto, ele tem lições preciosas para nós. Em meio às lutas e dificuldades, vamos olhar para o Senhor Jesus, que sofreu na cruz do Calvário para nos trazer libertação. Deus te abençoe.